porquê a revista The Economist ela traz, né, esta capa tão tenebrosa, né, colocando aí o ex-presidente. Você está vendo aí a questão da mão do presidente com um símbolo da nova era, né? Do iluminismo. E eu quero meditar com vocês, irmãos. Eu já vou ler a matéria com vocês. Só que eu digo assim, tem alguma coisa que não está batendo, né? Tem alguma coisa que não está batendo. Não sei se o ex-presidente não fechou um acordo, né? Tem alguma coisa que não bate. Se ele não obedeceu alguma ordem, não sei. A revista, a matéria, eu quero. Porque assim, irmãos, eu quero colocar algo aqui para vocês. Falar desse assunto, as pessoas acham que tudo é teoria da conspiração. O vídeo que eu vou mostrar para vocês está no canal do Bolsonaro, tá? É um vídeo antigo. Esse aqui não está no canal dele, mas esse vídeo que eu vou mostrar para vocês existe no canal do ex-presidente. Que é o quê? É a reunião dele antes de assumir o governo com o Clube Bilderberg. Olha aí. Ó. Olha aí. Isso eu estou dizendo que está no canal dele. Não, isso aqui não é. Olha aí. Ó. Essa menina aqui, ó, que você está vendo aí. Essa menina que você está vendo, ela é a representante do Clube Bilderberg na América Latina. E eu estou dizendo algo que ele foi mostrar as suas propostas. Você vê ali o Eduardo do lado, e o Clube Bilderberg, para quem não sabe, é um clube altamente fechado, secreto, que determina o futuro do mundo. Então, eu vou dizer assim, tem alguma coisa, e lembrem do vídeo, que ele mesmo, existe um vídeo dele, né? Isso não é ideia do pastor Carlos, tem o vídeo dele mesmo, ele dizendo sobre a nova ordem mundial, os Illuminati, ele dizendo, isso existe, mas eu não posso falar sobre esse assunto. Então, isso não é coisa da cabeça da gente. Isso é uma realidade, tá? Então, tem o vídeo dele falando. E esse vídeo que você está falando, está vendo aí, é a prova, duas provas, né? Primeiro que a direita e a esquerda sempre trabalharam junto. E não tem como uma pessoa entrar num governo de um país se ela não tiver beijado a mão de quem manda no sistema. Então, assim, isso não é coisa da minha cabeça, não, irmãos. Eu estou falando algo. E se você for lá no canal do YouTube do ex-presidente, você vai ver esse vídeo que você está vendo aí.
Então, assim, o pastor está inventando. Não, não estou inventando, eu estou falando algo que está aí, está claro. Então, não tem como ninguém assumir uma presidência de um país, eu volto a falar, sem estar ligado ao sistema. Não existe. Não existe. Então, isso não é pensamento de um pastor, de um pregador, não. E aí eu não estou entendendo, porque o nível da capa da revista já está declarando ele como condenado e como um exemplo ao mundo. A família do Soros veio aqui dizendo que o Brasil é um exemplo ao mundo. E aí você fica pensando, então, essa reunião que você está vendo aí não é... Fazer uma pausa aqui. Está aparecendo aí, eu sei que está aparecendo, por isso eu parei. Essa visita foi no dia 11 de outubro do ano passado, onde o deputado Jair Messias Bolsonaro, juntamente com um ou dois de seus filhos, ele fez uma visita aqui aos Estados Unidos, pagou a viagem no seu próprio bolso, não pediu nenhuma ajuda financeira ao Congresso brasileiro, uma atitude honrável e louvável. E o que ele veio fazer aqui em Nova York? Ele veio se entrevistar com essa mulher aí, ó. O nome dela? Shannon K. O'Neill. Shannon K. O'Neill. E para quem ela trabalha? Está escrito aqui, olha. Council on Foreign Relations, o Conselho de Relações Exteriores. Lembram aqui? Deixa eu tirar aqui o vídeo, diminuir aqui a tela. Lembram aqui, que eu li para vocês, um dos segredos melhor guardado é até que ponto um punhado de conglomerados pertencentes ao Clube Bilderberg, como o Council on Foreign Relations. Quer dizer, essa instituição, CFR, pertence a um conglomerado que está intimamente ligado ao Clube Bilderberg. E o nosso querido Jair Messias Bolsonaro, ano passado, 11 de outubro de 2017, ele esteve aqui em Nova York, nos Estados Unidos. Novamente eu vou apresentar. É antes de ele assumir a presidência. Isso aqui não é teoria da conspiração. Vou aqui, vou colocar a tela cheia. Outra coisa que eu quero que vocês prestem atenção aqui, ó. Eu quero que vocês prestem atenção no foi uma reunião dos Estados Unidos, como novamente eu vou apresentar aqui, vou colocar a tela cheia. Ó. E foi uma reunião gravada ali, ó. Um dos seus esteve aqui em Nova York, nos Estados Unidos. Novamente eu vou apresentar aqui, vou colocar a tela cheia. E foi uma reunião gravada por um dos seus filhos. E ele veio aqui, ou esteve em Nova York, especialmente para uma reunião, um encontro com essa mulher, cujo nome é Shannon K. O'Neill. E essa mulher, ela trabalha para o Council on Foreign Relations. Eu vou tocar mais um pouquinho do vídeo. A estatura que ele merece. 10 anos o Mercosul está negociando uma parceria, quer dizer, um tratado de comércio com a União Europeia. Né? Não sabemos como isso aí vai evoluir, sim ou não. Qual seria a sua visão nesse sentido? Então, só para você entender, o Clube Bilderberg chamou ele... O Clube Bilderberg chamou ele para ver qual era a visão dele para a América Latina. Para a América Latina, qual era a visão do JB para a América Latina para o seu governo? Quer dizer, ele foi pedir a bênção para o Clube Bilderberg para ser presidente. Irmão, ninguém assume a presidência da República de país nenhum se não tivesse sobre uma regra em um governo mundial, sem beijar a mão dos senhores do mundo. Sem beijar a mão dos senhores do mundo. Então, aí a matéria do Globo, por quê? Porque eu vejo assim que existe alguma coisa, né, quando o Mourão, que é grau 33, o abandonou também, desde as eleições, existe uma pressão sendo feita. E aí talvez entra no que está havendo hoje. Está havendo uma reunião com Valdemar Costa Neto para ver qual vai ser o candidato da direita abençoado pelo Bolsonaro. E aí eu vou dizer algo que o Van Trove, né, aquele ex-Abraão Van Trove, que é o ex-ministro
da Educação do Bolsonaro, ele disse que o Bolsonaro tinha feito um acordo com Alexandre de Moraes, até foi citado uma cartinha aí, pelo Eduardo Bolsonaro, e o acordo seria o quê? Ele sairia de candidato, e ele colocaria o Tarcísio como candidato da direita. E parece que ele não cumpriu a parte dele, e é por isso que ele está sendo condenado e julgado, porque se ele tivesse aberto mão de ser candidato, e essa é a briga do Eduardo também, que não quer que ele abra mão de ser candidato, só que existia um acordo entre Michel Temer, Kassab e Bolsonaro de que o governador de São Paulo seria o candidato a presidente. E aí parece que existe algo que não está encaixando. Não está encaixando. E parece que por ele não ceder a essa ideia, ele está sendo pressionado. Vocês estão entendendo? Porque o nível da matéria diz o seguinte, irmãos, eles estão exaltando, olha só, o julgamento de Jair Bolsonaro do PL está na capa da The Economist. O que eu estou lendo aqui está no Globo. A revista britânica, cuja nova edição chega às bancas nessa quinta-feira, publicou a foto do ex-presidente brasileiro com o rosto pintado de verde e amarelo, adereço semelhante usado por Jacob Chansley, o Vink do Capitólio, um dos apoiadores de Donald Trump que invadiram a sede do Poder Legislativo americano em 2021 após a derrota republicana para Biden. Para The Economist, preste a iniciar o julgamento de Bolsonaro e de outros acusados de tramarem uma tentativa de golpe na próxima terça-feira, o Brasil oferece uma lição de democracia para uma América que está se tornando mais corrupta, protecionista e autoritária. Bolsonaro está em prisão domiciliar desde 4 de agosto, foi considerado inelegível por ser condenado na trama golpista, cujo capítulo emblemático deu dia 8 de janeiro, quando seus apoiadores depredaram as sedes dos 3 poderes do Brasil. Enquanto isso, embora tenha incentivado apoiadores a marcharem até o Capitólio, hesitando mandá-los recuar, quando já circulava um registro de violência em Washington, Trump não foi julgado por aqueles atos de 6 de janeiro e se elegeu presidente novamente em 2024. Entre evidências de que os Estados Unidos vivem uma erosão democrática, a revista britânica listou a tentativa da interferência de Trump no Federal Reserve, as ameaças de intervenção federal nas cidades geridas por adversários democratas, as medidas tomadas pelo chefe da Casa Branca em defesa de Bolsonaro, como imposição das tarifas de 50% sobre produtos brasileiros, e a inclusão do ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, na Lei Magnífica. O Brasil e os Estados Unidos estão trocando de lugar. A revista destacou que o julgamento de um presidente polarizado, que perdeu sua tentativa de reeleição e se recusou a aceitar o resultado, soa como um sonho da esquerda americana, mas é realidade na outra grande democracia das Américas. A revista destacou que a prova dos autos evocam o passado turbulento do Brasil. Um ex-general de 4 estrelas conspirou anular o resultado da eleição. Assassinos planejaram matar o verdadeiro vencedor, mas o golpe acabou fracassando por incompetência, diz o trecho da publicação. Para a revista, Bolsonaro e seus aliados provavelmente serão considerados culpados, o que faz do Brasil um exemplo para a recuperação de países afetados pela febre populista. A The Economist disse que o Brasil e Estados Unidos parecem estar trocando de lugar. Os Estados Unidos estão se tornando mais corruptos, protecionistas e autoritários, com Donald Trump essa semana mexendo no Federal Reserve e ameaçando usar a Guarda Nacional em cidades controladas pelos democratas. Em contraste, o mesmo governo
Mesmo com o governo Trump punindo o Brasil por processar Bolsonaro, o país está determinado a salvaguardar e fortalecer a democracia. Aí, olha só, controlar o STF é tarefa fundamental. A revista britânica atribuiu essa reação diferente das autoridades brasileiras ao fato de a memória da ditadura militar ainda estar fresca. Com a democracia restaurada em 1988, o Supremo Tribunal Federal ainda se considera um baluarte contra o autoritarismo, escreveu. A reportagem destaca que a maioria dos brasileiros não tem dúvidas sobre que Bolsonaro fez e que até governadores conservadores criticam seu estilo político. Embora precisem de votos de apoiadores do ex-presidente para vencer, Luiz Inácio, em 2026. Olha o Tarcísio entrando aqui. Governadores não apoiam, mas precisam dele para se eleger. Olha que coisa, irmãos. Parece, né? Em 2026. Até quando citou a existência de um consenso surpreendente dos figurões empresariais de São Paulo aos políticos de Brasília, da necessidade de mudança institucional, ressaltou que, paradoxalmente, uma tarefa fundamental é controlar a Suprema Corte e criticou indiretamente a condução de inquéritos pelo ministro Alexandre de Moraes. Como árbitro da Constituição, com 65 mil palavras, o tribunal supervisiona uma gama de estonteante de regras, direitos e obrigações, desde política tributária até cultura e esporte. Às vezes, os próprios juízes iniciam processos, incluindo inquéritos sobre ameaças online, alguns deles contra o próprio tribunal, tornando vítima, promotor e juiz, diz o trecho da reportagem. Há um amplo reconhecimento de que juízes não eleitos, com tanto poder, podem corroer a política, bem como salvá-la de golpes. Então, isso está no Globo, que é um jornal totalmente de esquerda. E aí, irmãos, eu vou dizer algo para vocês, que o jogo, ele caminha, infelizmente, para que Bolsonaro ceda a candidatura. Está havendo uma pressão gigantesca, né, para que Bolsonaro ele ceda ao Tarcísio, né? Então, está aí uma pressão gigantesca. E, irmãos, presta atenção, isso tem dedo de Michel Temer, tá? Do Kassab. Isso tem dedo de poderosos do mundo. Então, agora, você vê, eles colocaram ele fazendo um símbolo maçônico, um gesto maçônico na mão. Eles colocaram ele, né, com esses chifres, né, chifre do quê? Dos Yankees lá de búfalo, né? É isso mesmo? E segundo a história, né, desse índio americano fornecendo e levantando a história dos índios do Sul, os cocares de búfalo eram geralmente usados por guerreiros. Eles eram feitos com chifre, pele e cauda de búfala. Esse tipo de cocar era importante para celebrações e cerimônias espirituais. Apenas guerreiros, homens famosos, usavam os cocares de búfalo. Apenas alguns índios nativos usavam esse cocar com chifres, pois
Apenas algumas tribos o usavam, e apenas guerreiros e determinados clãs ou pessoas que realizam feitos de bravura podem usar os chifres de bisão. Então, estão colocando aí essa figura Yankee no ex-presidente. Agora, eu vejo, irmãos, que esse julgamento, né? O julgamento vai começar na terça-feira, né? Dia 3, quarta-feira. Veja, antes do dia 7. Se eles colocam Bolsonaro na cadeia antes do dia 7, é altamente complicado. Agora, existe algo que foi colocado em pauta aí, que é assombroso, tá? Então, assim, eu acredito que há uma pressão para o Tarcísio vir como candidato. Eles estão negociando com ele agora para que ele ceda, a família ceda, né? Eu acredito que a Michelle Bolsonaro vai vir como senadora por Brasília. E muita coisa está para acontecer por esses dias. Só que a capa, ela deixa claro que o que a Suprema Corte e o governo brasileiro está fazendo é a coisa mais certa. Quer dizer, eles já estão declarando ele como condenado. Condenado. Eles estão dizendo, a revista está dizendo que o Brasil está dando um exemplo aos Estados Unidos. Um exemplo aos Estados Unidos. É isso que a revista está dizendo, que o Brasil se transformou num exemplo de democracia. Então, isso só nos dá a entender. Existe algo que não fecha no meio de tudo isso aí. Primeiro, porque ele não tem crime nenhum. Se você pesar os crimes do presidente atual com os dele, não tem nem como pesar na balança. Não tem nem como pesar na balança os crimes. E existe algo que existe acordos sendo feitos, tá? Se ele for preso, o próximo presidente já vai, como já aconteceu com a ex-presidenta aí da Bolívia, a direita voltou para o poder, ela foi solta. Os presos políticos são soltos. Todos os presos políticos, o dia 6 de janeiro, nos Estados Unidos, quando o Trump perdeu, em 2020, foram soltos. Todos os presos políticos serão soltos pelo próximo presidente. Todos. Então, é algo que está acontecendo. Existem acordos sendo feitos. Só que quando a gente estuda um pouco, a gente pensa